Olá, olá pessoal de todo o Brasil, beleza? Hoje apenas começando aqui pela Rede Gazeta de televisão, beleza? Hoje uma receita de saúde e beleza, sem sair de casa e como sempre das mãos dos melhores especialistas do Brasil e do mundo. Eu sempre digo isso porque o programa vale por uma receita, mas olha, você sempre consulte seu médico, seu especialista, sobretudo um assunto tão delicado como a gente vai estar falando hoje, que na verdade tem muito a ver com estética. Tem a ver com saúde, mas tem a ver com estética. O assunto de hoje, aqui, e você se prepara para sair para o almoço nesse domingo, mas o assunto de hoje é varizes, mas hoje nós vamos falar de homens versus varizes. Claro, haverá uma diferenciação do homem para a mulher, a gente vai comentar rapidamente, mas hoje o foco é você que tem em casa, homem, e um cuidado especial para tudo isso. Nós estamos para isto conversando com o professor Dr. Eduardo Toledo Aguiar, ele que é cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e diretor clínico do Espaço Vascular aqui em São Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, mas na verdade, o assunto de hoje é varizes. Qual a diferença das varizes do homem e da mulher? Porque são diferentes? Não, realmente não são diferentes. A doença é basicamente a mesma, tanto para os homens quanto para as mulheres. O que acontece é que nas mulheres existe muito mais uma preocupação estética, né, do que a saúde em si. Então, as mulheres procuram os médicos antes, pequenas manifestações já estão lá. Os homens não. Os homens geralmente só procuram quando as pernas se tornam realmente incômodas. Né? Não existe, por exemplo, aquela história dos vasinhos que deixam a perna feia, às vezes com as manchas, parecem umas teiazinhas de aranha. A mulher às vezes coloca uma meia, mas o homem acaba não colocando. O homem, às vezes, não. Aquilo se disfarça com os pelos da perna, então não fica uma coisa tão evidente. Mas para as mulheres isso é uma coisa importante. Agora, as mulheres também têm mais varizes, né? Se a gente analisar isso, são mais ou menos 3 mulheres para cada homem, dependendo do lugar. Por que as mulheres têm mais varizes do que os homens? Esse é que é o problema, porque as mulheres engravidam. Então, existem estudos, por exemplo, feitos na Europa, em que se pegar mulheres solteiras ou mulheres que não tiveram filhos, né? E os homens, a incidência, quer dizer, é igual em ambos. Né? Agora, se pegar nas mulheres que engravidaram, essas têm mais varizes. A gestação é um grande fator desencadeante do aparecimento das varizes. Por que elas doem tanto? E o senhor trouxe um vídeo aqui, eu queria que o senhor preparasse alguma coisa aqui de... Por exemplo, a linha azul seriam as veias dilatadas e tal. Aqui. Isso. E esta mancha escura. O que acontece com o passar do tempo? A mancha escura, olha, você que está em casa, é isso aqui, esse vermelho que aparece aqui mais escuro. Isso, aqui, não, aqui. Mas mesmo toda essa região seria a região que comprometida, afetada pelas varizes. Então, essas veias, as varizes são nada mais que uma dilatação das veias. E acumula-se sangue dentro dessas veias. Por que dilatam? Dilatam, isso é uma coisa que ainda não se sabe exatamente. Sabe-se que existem alterações da parede, da musculatura da parede das veias, mas o que especificamente que provoca isso não se sabe. Não se sabe. Outra coisa é que a doença tem uma característica hereditária, quer dizer, uma característica passada de pai para filho, digamos assim. Né? Então, as pessoas nascem com uma tendência e daí tem uns fatores desencadeantes do aparecimento da doença. A gravidez, eu já falei, que é um deles, né, que faz aparecer. O outro seria o tipo de atividade, a profissão, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo em pé. Cabeleireiros, por exemplo, seriam garçons. Pessoas que trabalham em banco, por exemplo, em áreas restritas, e o caixa do banco que fica o dia inteiro praticamente sentado com a perna para baixo. Seguranças. E pessoas que têm esse tipo de atividade e que geralmente andam um pouco também. Então, uma das coisas que a gente recomenda é que as pessoas andem. Quanto mais movimento com as pernas, melhor. O que se sabe, pessoas que, ou por obrigações de ofício, ou às vezes por preguiça mesmo, não fazem exercícios físicos, andam um pouco, etc., tem mais varizes, tem mais chance de vir a ter varizes do que as pessoas que fazem exercícios físicos. Ou tem mais chances até de vir a ter problemas por causa das varizes. Né? Então, isso que você estava me perguntando, o que a pessoa pode sentir? No início,
fica aquele acúmulo de sangue na perna dentro das veias. Aquilo é um peso mesmo, é o que a pessoa sente, uma sensação de peso no início ao fim do dia. Quanto mais tempo ficar em pé, mais pesada fica a perna. Depois de um tempo vai acumulando tanto que a perna começa a inchar. E o interessante que o senhor está falando é que tudo isso tem a ver, mesmo em pessoas que não têm varizes, mas no decorrer do dia, que fica muito em pé e que claro. trabalha, esse peso mesmo, ele acaba sentindo. Imagina quando tem varizes. A coisa se agrava muito. Agrava não, bastante. por exemplo, uma pessoa que faça uma viagem longa, de ônibus, carro ou de avião, por exemplo, essas viagens de 12 horas para a Europa, Então a pessoa fica parada com a perna para baixo. Isso, mesmo não tendo varizes, não tendo nada, a perna vai chegar lá com a perna um pouco inchada, né? E incômoda, sempre um pouco pesada. Mas isso é pela inatividade. Por exemplo, pessoas que tiveram uma fratura de perna, alguma coisa, e que impossibilite aquele movimento do tornozelo. É verdade. Então a pessoa fica, a musculatura acaba atrofiando, ela perde o movimento, né? Não, a musculatura atrofia e a perna tende a inchar. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente vai falar logo a seguir, na volta do programa, quando é preciso uma cirurgia, o que ela consegue, a cirurgia de melhora, e alguns conselhos que você que está em casa tem que saber, o doutor vai responder. A gente vai para um pequeno intervalo, você não saia de casa, a gente volta com mais beleza hoje. Daqui a pouquinho acaba o programa, você vai para almoço nesse domingo. Voltamos.